o evangelho tão bom para todos nós, né? Eu falei para a Sueli que hoje estava na escala a minha palestra. Mas como eu quis hoje fazer um diferencial para vocês, eu trouxe um professor, aquele que me ensinou a fazer palestra, Edevaldo Kulcheski. Então, que vai trazer um tema bem interessante, um pai, pai e mãe, família, aquilo que a gente gosta de falar. Eu acho que vai ser muito enriquecedor para todos nós. É ou não é verdade? Então, vamos desligar nossos celulares, nos tranquilizar, para que a gente possa absorver bastante, assim, todos esses conteúdos que a gente vai ver nessa tarde. E vamos fechar os nossos olhos, elevando nossos pensamentos até Deus, nosso Pai Criador, através dos seus emissários, dos mensageiros da paz, que tanto nos ajudam, nos acolhem, que possam, nesta tarde, iluminar-nos, abençoar-nos, fazendo cada vez mais que possamos abrir as nossas mentes e nossos corações para aprender e compreender as lições que Jesus nos deixou. Que a paciência, a tolerância e o amor possam ser uma constante em nossas vidas, hoje e sempre. E assim, com esta prece, iniciamos mais uma atividade da tarde. Então, está com a palavra. Boa tarde. É uma satisfação muito grande participar agora do período da tarde, né? Sempre estamos aqui à noite, ou domingo de manhã. A tarde é uma estreia. Me desculpe se eu ficar nervoso, agitado. A Jussiele pediu para a gente falar o tema que ela iria falar, né? Que é sobre a família. Do capítulo 14 do Evangelho, honrar pai e mãe. E eu resolvi trazer esse tema, convite à renovação, que é uma palestra que eu estou preparando, está em andamento, e eu já vou treinar ela com vocês aqui hoje. Vamos ver o que dá disso aí, né? O capítulo é o 14, honrar pai e mãe. O que é honrar? O que vem a ser esse verbo, né? Honrar. Vamos buscar o significado no dicionário, e no dicionário ele vem, honrar é respeitar. Então, se nós quiséssemos trocar ali, respeitar pai e mãe, né, daria o mesmo sentido. Honrar pai e mãe é respeitar, mas também esse respeitar, ele está amplo, como assistir também em todas as suas necessidades. Aqui ele se refere a pai, mas eu queria agora também ampliar esse entendimento. Nós poderíamos colocar ali, no lugar de pai e mãe, nós poderíamos colocar filhos. Honrar e respeitar os filhos e assisti-los nas suas necessidades. Poderíamos colocar irmãos, irmã, né? Tio, avó. Podemos colocar, então, honrar a família como um todo. Porque quando a gente fala só honrar pai e mãe, nós pensamos assim que é só dever dos filhos fazer isso. Mas quantos pais, mães, que não respeitam os filhos? E aí a gente aprende muito na psicologia da vida que você só consegue uma coisa quando você faz aquilo. Se você quer ser respeitado pelos filhos, respeite. Se você quer ser respeitado pelo marido, pela esposa, respeite. Então, esse honrar é respeitar. E o sentido que eu quero falar é bem amplo, é sobre a família de uma forma geral. Uma coisa que acontece muito, que nós sabemos, né, pela doutrina espírita, é o esquecimento do passado. Como que a gente forma as famílias? Quando estamos no plano espiritual, a gente vai buscar, junto com a espiritualidade, aqueles com quem a gente tem mais necessidade de se entender, de se ajustar, ou de um ajudar o outro. Eu sei que alguém está em dificuldade, e eu tenho bastante afinidade com ele, me coloco à disposição para ajudar.
Então a gente começa a formar a família dessa forma. Mas como nós vivemos num planeta de provas e expiações, mesmo aqueles que a gente tem afinidade, a gente também tem algumas rusgas. Não tem? Quando a gente namora, é uma coisa. Tudo só mar de rosas. E depois que casa, continua? Aí a gente começa a descobrir que aquele mar de rosa tem espinho também. Então, a gente não deve lembrar do passado. Vamos fazer uma experiência. Vamos fazer uma experiência agora. O que aconteceria se nós tivéssemos acesso a umas 5 reencarnações anteriores dos nossos filhos? Quem será que são esses filhos? O que será que fizeram? Por que nós estamos com eles na nossa família? Parem, imaginem agora quem foram os filhos de vocês no passado. Pela tendência que eles demonstram hoje. Vamos pegar um exemplo. Se soubéssemos que pode ter nascido em nossa casa um comerciante astuto que deu prejuízo a centenas de pessoas e que tem um problema danado com dinheiro. Que são os corruptos de hoje aqui, né? Mas isso não é de hoje, isso já vem de tempo. Pode estar na nossa casa alguém assim. E que nós viemos com a missão do quê? De ensinar mais truque para eles. De corrigir isso. Se nós tivéssemos em nossa casa alguém que já se suicidou várias vezes e que é um espírito propenso a muita depressão e a suicídio ainda. Pode estar lá no bercinho da nossa casa, né? Como esteve quando os filhos eram pequenos, aquela criança encantadora, mas que traz na sua área da sexualidade desvios há mais de 2000 anos e que está na nossa mão corrigir. Pensem assim, todos nós temos um passado muito difícil e que estamos aqui para nos corrigir. Então, aquele que hoje está na nossa casa como filho, ele é alguém que está ali e precisa da nossa ajuda para corrigir. Por isso que nós não lembramos quem foi nossos filhos, nem nossos pais, nem nossos irmãos. Por que Deus faz isso? Por que quer nos esconder o passado? Por que será que Deus faz isso? Por que Deus criou esse mecanismo de esquecer o passado? Nós sabemos como é esse mecanismo, mas não convém explicar hoje porque é uma coisa bem complexa, né? Mas tem toda uma explicação da doutrina espírita como é que acontece o esquecimento do passado. Mas ele acontece. E por que Deus criou esse mecanismo? Qual será a finalidade disso? O esquecimento, vamos colocar dessa forma, é o maior convite de Deus à renovação. Porque quando a gente lembra o passado, a gente pode reincidir no problema. Até coloquei aqui, a gente pode até estar com remorso e aí cair num problema de depressão muito grande. Podemos estar com vícios ainda dentro de nós, enraizados em nós. E a lembrança dos vícios faz com que nós volte a eles. A presença de antigos desafetos. Então tem uma série de coisas que nós podemos colocar por que não podemos lembrar do passado. Mas o maior sentido, isso aqui é passado, mas o maior sentido do esquecimento é visando o futuro. É visando o que está por vir. Nós esquecemos o passado para não atrapalhar o nosso futuro. Por isso, ninguém consegue se renovar se não parar de olhar para trás. Nós temos que olhar para frente. Quem é que está aqui agora? Por isso
eu encontrei numa das palestras do Haroldo uma coisa espetacular, que ele diz assim para nós. Opa. Apertar tudo aqui. Então, o Haroldo, em uma dessas palestras, ele diz assim, que ele fica profundamente triste, preocupado, quando pessoas inteligentes usam essa inteligência para tentar descobrir quem foi na reencarnação passada. Isso é reavivar o passado. Saber quem foi é reavivar o passado. E ele diz assim, olha como é profunda essa ideia dele. A pessoa mais importante que você foi é o que você é agora. Esqueça o passado. Porque, acredite, você era pior. Você não ia gostar de quem você é. E ele complementa mais algumas coisas dizendo: nós estamos numa jornada evolutiva. Aprendemos no Livro dos Espíritos que não existe retrocesso, que nós não voltamos. Então, tenho certeza que hoje nós somos melhor do que fomos ontem. Isso significa que nas encarnações anteriores nós éramos pior do que somos hoje. E aí ele completa: eu não quero conhecer você antes. Não tenho vontade nenhuma de conhecer quando você era pior. Eu prefiro você agora, com todos os seus defeitos e suas qualidades. Eu achei magnífica essa ideia dele, que para nós não se preocupar com o passado, nós se preocupar com o presente. Quem foi nossos filhos no passado? Apaguem. Apaguem. Porque nós podemos não gostar do que foi. O importante é o que está ali agora. Esse filho que está ali agora, nesse instante, esse é o importante para nós. Vou ter que arrumar essa palestra, já está cheio de travinha. Viu como o texto tem que testar, né? Por isso, então, para nós não viver no passado, é que Deus deu a bênção desse esquecimento. Para nós não ficar se apegando às coisas do passado. Por isso que a gente recebe uma criança num corpinho pequeno, bonitinho. Para que a gente recebe aquela criança bonitinha ali? Para que todo momento esse espírito que nós recebemos como filho receba um convite de renovação. E nós, como espíritas, sabemos de que nós já tivemos um passado e vamos ter um futuro, que não é agora o início de toda a história nossa. Então, aquilo que nós já vivemos, passou. Passou. Foi algo que a gente viveu e que pode ter agregado ou não para nós. Mas, com certeza, olhando o nosso perfil de hoje, a gente vai saber que muito pouco a gente agregou no passado. E que agora sim nós estamos tendo uma oportunidade fantástica, porque nós temos uma reencarnação em que nós temos a possibilidade de conhecer tudo isso. Vejam hoje, analisem quantos irmãos que vivem na nossa sociedade, na humanidade como um todo, e que acreditam que morreu, acabou. E não acreditam que tiveram passado. E que hoje acreditam que são vítimas de uma sociedade. E por ser vítimas e não ter futuro, porque vai acabar, eles querem aniquilar com todas as coisas boas que aqui existem. Que ruim viver assim. Que chato é assim. E nós não. Nós espíritas sabemos que tivemos um passado. O que vivemos hoje é consequência desse passado. Mas que teremos um futuro. E que hoje nós estamos aqui para renovar a vida. Esse é o convite que Deus nos faz. Imagine nós na nossa casa, né? Com essas criancinhas bonitas lá, que Deus enviou para nós, para que nós dessemos a essa pessoa uma nova jornada, um novo caminho. Então nós, como pais, olhemos os filhos que Deus colocou para nós, aquele filho bonitinho, aquele nenenzinho, coisa mais linda. Tentei pegar umas fotos aqui para chamar a nossa atenção, né?
Todos os nossos filhos foram assim ou não foram? Foram. Só que agora, né, eles estão assim e estão com uma condição especial para nós. Uma condição porque eles não lembram mais do passado. O passado está obscuro para nós e para eles. Então, eles estão prontinhos para uma nova formatação. Nós estamos pegando agora alguém que está zerado em termos de conhecimento, em termos de aprender as coisas. Ele está prontinho, moldado para aprender. Única coisa que ele traz do passado é isso aqui, ó. As tendências. E é isso que cabe aos pais estudar. Desde que ela nasce, isso está no Livro dos Espíritos, né? Nós, pais, precisamos nos dedicar e descobrir quais são as tendências dos nossos filhos. Aquele passado, aquele comerciante astuto, aquele filho que tem problemas bastante com a vida e suicidou-se muitas vezes, aquele que tem problema com a sexualidade. Ou seja, nós precisamos buscar, descobrir quais são as tendências e corrigir isso. Isso vai fazer, se nós corrigir, com que eles aproveitem totalmente essa oportunidade. E quanto tempo nós temos para fazer essa correção? Já vou falar do tempo. Na questão 383 do Livro dos Espíritos está lá. A delicadeza da idade infantil os torna brandos, acessíveis aos conselhos da experiência dos que devam fazê-los progredir, que são os pais. O período infantil é o mais sério e o mais propício para esses novos princípios, aos princípios renovadores. Quanto tempo eu tenho para fazer isso? Porque é o período infantil o mais importante, porque existem tendências, mas elas podem ser dominadas facilmente. Quanto tempo eu tenho? Quanto é o período infantil? Eu tenho em torno de 10 anos para moldar o filho, para descobrir as tendências, o que ele precisa. 10 anos. Isso é pouco ou é muito? Por isso que eu tenho que aproveitar muito essa oportunidade. Aí, em sequência, no Livro dos Espíritos, nós temos algo que fala para nós sobre a missão dos pais. Vamos buscar uma outra obra de André Luiz chamado Entre a Terra e o Céu. Vocês conhecem essa obra? Acho que a maioria já leu, né? Uma obra excelente. Aonde o ministro Clarencio, lá no capítulo 1, que se chama Em Torno da Prece, diz assim: nosso Pai Celestial manifesta-se a tudo e a todos através dos múltiplos agentes que o servem. A questão era, André Luiz perguntando para Clarencio, como que Deus consegue chegar e ajudar a todos os seus filhos? E a resposta, através dos múltiplos agentes que o servem. E ele complementa, em nome de Deus, as criaturas, tanto quanto possível, atendem as criaturas, um ajudando o outro, nós se ajudando um ao outro. E nesse contexto, os pais são o que então? Agentes de Deus. A missão dos pais é representar Deus para encaminhar, renovar aquele filho que está ali na sua casa. Vamos ampliar? Renovar o marido, a esposa, a sogra, né, os tios. Então, é a família. Cada um de nós é agente de Deus. Nós estamos para colaborar. Está aí a Clarencio falando, explicando como é que Deus age para poder ajudar todos os seus filhos,
fazendo com que um ou outro vai se tornando agente do outro, levando ao outro as coisas. E agora vem a grande pergunta: como pai, como mãe, qual tem sido o nosso papel nisso? Como esse agente de Deus, qual é o nosso papel? Nós estamos falando agora, então, da educação de almas, de espíritos imortais. Qual tem sido o nosso papel nessa educação, nessa renovação? Nós somos agentes da renovação dos nossos filhos? Estamos conseguindo renovar esse espírito, mudar as tendências deles? Ou estamos sendo agentes da cristalização, mantendo nossos filhos como eram no passado? Como que estamos nesse contexto? O nosso tema é renovação familiar. Como que a gente renova a família? Como que a gente muda? Vamos criar um cenário. Esse cenário, se nós estivéssemos hoje no plano espiritual, preparando a nova encarnação, e tivéssemos a oportunidade de conversar com nossos pais, estamos lá no plano espiritual, e vamos conversar com os futuros pais, qual ia ser o teor da nossa conversa? Certamente iríamos ter uma conversa muito franca, muito densa. Nós pediríamos o seguinte para eles, com certeza: pelo amor de Deus, não me deixe cair de novo. Eu quero acertar desta vez. Não é isso que a gente ia dizer? Eu quero contar com você, mãe. Eu quero contar com você, pai, como parceiros nessa jornada de aperfeiçoamento. Imaginemos nós, no plano espiritual, tendo a oportunidade de conversar quem é filho da gente hoje, e ele pedindo isso para a gente. Não me deixem cair. Pelo amor de Deus, essa vez eu quero acertar. Me ajudem. Certamente essa conversa existiu, não tenho dúvida. Só que aqui a gente nasce e a gente esquece. E por isso a doutrina espírita vem para reavivar isso em nossa memória. E dizer para nós, muito claramente, Deus não erra. Nós recebemos os espíritos que precisam das lições que nós já temos condições de transmitir. Nenhum filho iria cair em nossas casas se nós não tivéssemos condição de ajudar. Porque Deus não erra. De jeito nenhum. Então, nós recebemos aqueles filhos dos quais nós temos condições de ajudar. Por isso, coloquei assim, saiba disso. Não há pai e não há mãe melhor para o seu filho do que você. Porque se não fosse assim, ele estaria em outro lar. Então, nós temos os filhos certos, porque nós podemos fazer isso por eles. Vamos mudar. Eu tenho a esposa ou marido na mesma condição. Aqueles que eu tenho condições de ajudar. Senão, isso não aconteceria. Ok? Agora, joguei tudo isso para vocês. Vocês estão, pensando e pensando. Agora eu não posso deixar isso desse jeito. Eu tenho que ensinar agora como que nós fazemos isso. Como que a gente agora faz com que essa família se renove, mude. Seja uma família realmente essa renovada e que tenha êxito na encarnação. Esse como é muito importante. Mas também, eu diria que é de uma simplicidade enorme a solução. Vamos analisar? Primeiro, nós temos que analisar como que está o comportamento nosso hoje. Como que nós somos hoje?
Mas para analisar o que nós somos hoje, vamos lembrar aqui que eu falei aqui, ó, o que é honrar? É respeitar. E eu falei ali, honrar pode ser, né, pai, mãe, filhos, né? Para ser respeitado, o que eu preciso? Ensinar o que é respeito primeiro. Esse ensinar tem um jeito. Qual que é o tipo de ensinamento mais eficaz que os pais podem dar para os seus filhos? Todo mundo sabe. É um exemplo. Então, para me respeitar, o que eu preciso primeiro? Mostrar o respeito que eu tenho por eles. Para isso, vamos analisar. Será que eu estou fazendo isso hoje na minha família? Como que está o meu comportamento como pai, marido, como mãe, como esposa, como filho, como irmão, irmã? Como está hoje? Eu tenho respeitado? Tenho feito a minha parte? Se eu fosse dar uma nota para o meu comportamento na família, o que eu diria? O meu comportamento é excelente. É bom. É razoável ou é ruim? Que nota eu daria para o meu comportamento? Como pai, como mãe, como marido, como esposa, como irmão, como filho? Que nota eu me daria? A nossa família é aquela família onde todos pensam e têm mesmas ideias, está todo mundo certinho? Ou a minha família é aquela onde todos pensam e agem de forma diferente? Se é isso, uma família que não se dá certo, que ninguém pensa igual, quem é que perde com isso? Quem é que sai perdendo numa família assim? Todo mundo que vive naquela família. Isso quer dizer que eu preciso, então, mudar. Não está certo. Não estou conseguindo fazer essa renovação. Então, é preciso encontrar um novo rumo para a nossa família. E a pergunta é, claro, óbvia. Que rumo é esse? Que rumo que eu estou dando para a minha família? E a resposta sempre é aquela, né? Esse rumo que eu preciso achar é o rumo do amor. Sem amor, eu não consigo nada. E eu posso conseguir com que esse amor se manifeste de várias formas. Através da empatia, da afetividade, do perdão, do respeito, da tolerância. Tem várias formas que eu posso fazer. Mas isso aqui eu tenho que viver. E tem que começar por quem? Quem que tem que fazer o exemplo? Vamos apontar os dedos para nós, né? Quem tem que dar o exemplo somos nós. Uma vez que a gente viva, exemplifique a nossa vida com esses valores, nossos filhos vão fazer igual. Os nossos filhos geralmente são cópias do que a gente faz. Por isso, temos que ter muito cuidado. A gente cobra dos outros, sendo que nós estamos deixando de fazer. Como é que a gente muda isso? A gente só consegue mudar quando nós temos pessoas motivadas. Se eu não motivar uma pessoa a fazer, eu não consigo. Eu tenho que motivar. E quando eu falo motivar, é entusiasmar, é animar. É eu mexer com a alma da pessoa. Se eu não mexer com essa autoestima dela, se eu não resgatar a alma dela, eu não consigo mudar essa pessoa. E eu só mudo se eu fizer isso. Se eu motivar ela. Agora, não adianta eu pensar assim, eu vou chegar em casa, vou falar, vou resolver. Não vai ser assim. Porque nada muda de uma hora para outra. Mas existem mecanismos que ajudam nós a acelerar isso. Um dos mecanismos, então, nós vamos falar de três. Três processos que ajudam a acelerar. Esses três processos se chamam autoestima, afetividade e empatia. Vamos falar um pouquinho deles.
Vamos ver se nós conseguimos fazer isso em nossa casa. Primeiro, autoestima. Todo mundo se gosta aí ou não? Erga a mão quem não se gosta, só para mim saber. Ele não se gosta. Então, é aí que nós começamos. Quando a gente se gosta, né, tem tudo a ver com relacionamento de pessoas. Porque quando a gente está falando, o que a gente está pedindo, está conversando, nós estamos mexendo com a outra pessoa. E mexendo com essa outra pessoa se chama mexendo com a estima dela, com quanto ela se gosta. Então tem pessoas que têm autoestima baixa. Autoestima baixa é quando eu não valorizo em nada o que ela faz. Quantas vezes a gente diz para o filho assim, você não sabe fazer nada. O que a gente disse para ele? Em outras palavras. Quando a gente faz, né, qualquer coisa que baixa a estima da pessoa, gera uma confusão enorme. E nós temos 3 tipos de autoestima. A baixa, a estável e a elevada. Sempre que a gente está falando, pedindo, conversando, a gente está mexendo com a autoestima das pessoas. Vamos pegar um exemplo. Embora nós estejamos em minoria aqui, mas eu vou usar esse exemplo, eu vou insistir. Minoria os homens, né? Aniversário de casamento. Quem lembra mais aniversário de casamento, homem ou mulher? A mulher manda as crianças para a casa dos avós e prepara um jantar à luz de vela. Vai ao salão e se produz toda. Vão imaginando a cena. O marido chega à tarde, nem percebe e vai direto para o banho. Já sai de pijama e chinelo. Olha para a esposa e pergunta por que ela está toda empiriquitada. E se ela esqueceu de pagar a luz porque está lá com vela na mesa? Como é que ficou a autoestima dessa mulher? Baixou. Baixou a autoestima dela. Eu estou dando um exemplo fácil da gente compreender o que é baixar a autoestima, né? O que você acha que vai acontecer com esse marido aí? Como que a mulher vai se sentir? Né? Qual vocês acham que vai ser o final dessa história? Certeza absoluta. Ele vai dormir no sofá. Esse é o primeiro castigo dela. O segundo castigo. O café da manhã do dia seguinte vai ser frio e fraco. A comida que ele menos gosta vai ser feita a semana inteira. Tudo isso porque ela ficou magoada, ficou ferida, autoestima baixa. Como ficou esse relacionamento? Vai levar um tempo para corrigir. Por uma coisa que a gente diz assim, fácil de se entender, sutil, leve. Então, quando a gente não observa, não analisa, não vê os outros, que a gente só olha para nós, é muito fácil baixar a autoestima dos outros. Outro exemplo de baixar a autoestima é que a autoestima baixa vai gerar baixa motivação. E eu disse ali que a gente só consegue que as pessoas vejam e mudem se elas estiverem motivadas. A autoestima baixa gera baixa motivação, né? E gera conflitos e mágoas. Então nós temos que nunca baixar a autoestima de uma pessoa. Então tem várias formas de a gente fazer isso, né? De melhorar a autoestima das coisas. Nosso filho chegou com o boletim. 3 notas vermelhas e 7 azul. Qual as notas que a gente vê? A gente vai cobrar as vermelhas. O que aconteceu aqui? Por que essas notas assim? Você não se esforçou?
que eu estou fazendo com ele? Baixando a autoestima. Aí, no outro bimestre, ele vai pensar assim, bom, o pai e a mãe só gostam de nota vermelha, porque só olha nota vermelha, no outro vai ter mais nota vermelha. Pode ter certeza, porque nós baixamos a autoestima dele. Agora, se nós fizéssemos o contrário, olhássemos as azuis. Ah, meu filho, a maioria das notas são azuis. Você está bem. Que bom para você. Eu sei que tem algumas vermelhas aqui, mas você vai se esforçar e vai eliminar elas. Tenho certeza, né, meu filho? Vai mudar ou não vai? Mudou o jeito de ver as coisas? Quem é que pode ver isso? Quem é que vai dizer isso? Os pais. O pai, a mãe. Então, é a forma de nós melhorarmos a conduta familiar. E quando eu elevo a autoestima de um filho, eu gero motivação, eu gero harmonia nas relações. De quantas maneiras eu posso ferir a autoestima de alguém? Vamos colocar tudo ali já, né? Com uma palavra agressiva, eu sei que isso não existe mais aqui. Ninguém fala mais grosseiramente com ninguém, né? Verdade? Com um olhar de desprezo ou agressivo, com um gesto agressivo, fingindo não enxergá-la, evitando falar-lhe. Então, existe várias coisas que eu posso baixar a autoestima de uma pessoa. O jeito de falar. Traga isso para mim aqui. Quando eu poderia usar, por gentileza, você poderia trazer aquilo para mim? Muda ou não muda? Muda. Isso quer dizer, então, que um dos principais problemas que nós temos no relacionamento é a falta no jeito de falar. Aquele filho, vamos voltar lá atrás agora, que lá no plano espiritual dizendo assim, por favor, não me ajudem a cair, ajudem eu a levantar essa vez, a renovar. Eu consigo se eu tratar ele bem. Se eu tratar ele bem, eu consigo fazer isso. Quantos pais a gente ouve assim, eu não suporto mais meus filhos. Mas nós somos aqueles pais ideais. Está lá Clarence falando para nós. Então, onde está errado? É o filho ou o pai agora? A mãe? Então, nem todos nós conseguimos escolher a melhor forma de dizer as coisas. E aí que gera o desentendimento. Então, uma coisa que vocês podem fazer, nós podemos fazer, é cuidar da autoestima. Nunca ferir os outros. Quem é que gosta de ser ferido aí? Quem é que gosta de ser maltratado? Vou pegar um outro exemplo. 2 lojas. Tem as mesmas coisas que a gente quer. Nessa, custa bem barato, mas me tratam muito mal. Nessa, custa um pouco mais caro, mas me tratam como um rei. Na qual eu vou? Quanto custa ser tratado bem? Nós gostamos de ser tratado bem. Nós nos gostamos. Quem é que gosta de ser rebaixado toda hora? Você não sabe fazer isso, você não sabe fazer aquilo. Vamos tratar bem as pessoas. De quantas maneiras eu posso elevar a autoestima de alguém, então? De muitas formas. Com uma palavra de carinho, dando importância, respeitando, sendo compreensivo, sendo paciente, sendo aquela pessoa que dá atenção para o outro, mas com carinho. Parece desanimado ou não? Quando uma pessoa está com a autoestima baixa, ela só fica esperando carinho dos outros, agravos. Vejam por nós. Quando a gente está meio chateado, a gente gosta que as pessoas venham, falem com a gente, digam alguma coisa para a gente, que motive a gente. Agora, se vem alguém ainda fala mal de nós, fala que nós estamos mal, que nós não fazemos nada certo, que o nosso penteado está horrível.
como é que a gente vai se sentir bem? Está clara essa questão da autoestima? Uma coisa vai completar a outra. Vamos falar então da empatia. A empatia é o ato de a gente se colocar no lugar do outro, para ver se o outro gostaria daquilo que nós estamos fazendo. Quando Jesus falou dessa questão, ele falou naquele ensinamento assim: fazei aos outros tudo o que deseja que eles te façam. Então, nós, quando estamos falando de empatia, estamos falando daquilo que nós gostamos que os outros façam para nós fazer para os outros também. Eu vou usar um exemplo que eu dei outro dia até na palestra aqui. No meu trabalho, teve um colega de trabalho que, num final de semana, ele teve uma situação muito desagradável. O filho mais velho dele foi preso porque estava usando drogas. A esposa, ao saber disso, teve um aceleramento, uma subida de pressão e teve que ser hospitalizada. E ainda ele tinha uma criança menorzinha, de uns 3 anos, que ficou ele e a criança, e na segunda-feira ele teria que trabalhar, deixou a criança com a vizinha. Menino preso, esposa no hospital e o menorzinho com a vizinha. Como é que foi o rendimento dele no trabalho? Foi igual? Ninguém consegue trabalhar igual com tanto problema assim. Então ele começou a atrasar o serviço. Os outros mandavam coisas que dependia dele despachar para frente e ali foi se acumulando e o outro já não recebia e o outro não precisando, e aí começou a criar aquela confusão no ambiente de trabalho. Esses outros colegas vieram falar comigo: você tem que dar um jeito nele. Ele está atrapalhando todo o nosso serviço hoje. Vamos imaginar se eu tivesse chegado para ele, dado uma bronca nele, chamado a atenção dele. Problema com o filho, com a mulher, né? O filho menor, e ainda levar uma bronca no serviço, o que eu teria feito com ele? Psicologicamente, eu teria arrebentado com ele. Ao invés disso, nós chamamos ele para conversar e perguntamos, primeiro, aquela questão da autoestima. Você é uma pessoa que trabalha muito bem. E é realmente uma pessoa que trabalha bem. Hoje você não está rendendo. Você está com algum problema? Aí ele abriu o coração, dizendo que de todo esse problema. Aí perguntei para ele, vamos dividir isso com o restante da equipe para ver como que a gente consegue resolver isso? Chamamos o restante da equipe, conversamos, e aí todos os demais, quando souberam disso, pediram para que eu dispensasse aquela pessoa durante aquela semana, para que ele pudesse resolver aqueles problemas. Enquanto isso, todos iam trabalhar um pouquinho mais para suprir a falta dele. Ele se sentiu mais aliviado, foi para casa, buscou a esposa, cuidou dela, foi resolver, dar um encaminhamento para ver essa questão do filho, pegou advogado. Então ele teve tempo para fazer isso. Quando ele voltou na semana seguinte, ele era outro. Muito mais afetivo com os demais da equipe. A equipe toda, na verdade, se uniu como eu nunca vi nenhuma equipe assim. Porque todo mundo entrou no lugar dele, se sentiu como ele no problema dele. Nós, muitas vezes, temos pessoas que às vezes a gente conhece e às vezes falam de forma grosseira com a gente. E a gente, pronto, não fala mais com ela. Mas será que naquele momento ela não está com um problema? E eu, por falta de empatia, vou virar as costas para ela agora? Não era de fazer diferente? Puxa, você é pessoa tão dada com a gente, tão boa. E agora você não está agindo bem como você é. Você está com algum problema? Vamos perguntar. Não existe quem age com comportamento diferente que não tenha um problema. Nossos filhos, o marido, a esposa, às vezes não muda de comportamento.
às vezes responde de forma grosseira. E aí a gente já se arma, se veste com armadura e vai brigar. É isso que é para fazer? Não é nessa hora de nós abrirmos o nosso coração e acolher esse familiar que está com o problema, que está aflorando aquilo que lá no passado ele era? Então, nós temos que pegar e olhar e entrar no lugar para ajudar, para resolver isso. Quando nós fazemos isso, nós nos transformamos em pessoas mais compreensivas, nos tornamos pessoas mais fáceis de conviver quando nós usamos da empatia. Nós expandimos mais a nossa capacidade de amar quando a gente é afetivo. E falando em afetivo, vamos falar da afetividade. A afetividade é quando a gente usa os nossos 5 sentidos para resolver as coisas. Exemplo, ver vendo. Quantos de nós que está lá sentado no sofá assistindo a televisão, aí entra o filho, a filha, entra em casa, do serviço, da aula, entra, a gente vê. Mas a gente não enxerga o jeito que ele chegou. Triste, chateado, alegre. A gente vê chegar, mas não enxerga como chegou. É isso que a gente precisa ver. Né? Ver vendo. Ouvir ouvindo. Vocês já conversaram com uma pessoa e diz assim, como é que está você? Tudo bem. Com esse tom de tudo bem, está bem mesmo? Claro que não. É ouvir ouvindo. A gente tem que escutar nas palavras da pessoa se ela está bem. Está tudo bem? Ah, tudo bem. Tá não. Porque quando eu estou bem, eu digo, eu estou bem, estou ótima. Estou indo de vento em popa na vida. Aí eu posso acreditar. Então, uma coisa é eu ouvir, outra coisa é eu escutar. Nós temos escutado nossos filhos, nosso marido, nossa esposa. Amar. Amar amando. Quantos dizem que amam, mas fazem o outro sofrer? Isso é amor? Para ilustrar isso, nós temos uma história aqui muito bacana lá do meu serviço. Meu serviço é cheio de história. Estava preparando uma palestra sobre família e um colega, na hora do almoço, nós conversando, e eu preparando, ajeitando lá, ele, o que você está fazendo? Eu falei, preparando um material sobre família. Ah, como é que é? Tal. Eu fui explicando algumas coisas, ele falou, eu vou te contar como é que é a minha família. Faz 15 anos que eu sou casado. E acontece todo dia igual. Eu saio aqui do serviço, chego em casa e bato o portão com o pé, o portão abre, enquanto ele está abrindo eu passo, ele já fecha e bate. Quando o cachorrinho vem correndo para mim, que eu tenho um cachorro lá, ele vem correndo para mim, eu já estou cansado, não quero, eu bato o pé para ele, ele sai correndo para baixo da casa. Aí chego em casa, jogo a minha mala no serviço num canto, vou, deito na cama, ligo a televisão e fico esperando a mulher me chamar para jantar. Janto, volto para o quarto, tomo banho, volto para o quarto e durmo. No outro dia levanto e assim faz 15 anos. Daí ele disse assim, eu estou vendo o que você está fazendo, entendi algumas coisas, eu vou fazer diferente hoje. Aí ele chegou em casa à tarde, em vez de dar com o pé no portão, ele abriu com a mão. E aí ele sentiu quanto mole já está no portão, de tanto ele chutar. Quando o cachorro veio, que todo dia ele batia o pé para o cachorro vinha todo dia, mesmo ele batendo o pé, naquele dia ele abaixou, o cachorro parou. Ele chamava o cachorro olhando, né? Demorou para o cachorro vir até ele. Aí, fez carinho no cachorro, o cachorro se estranhou, né? Aí ele chegou em casa, jogou a mala do lado, foi e deu um abraço na esposa, foi lá, deu um abraço na filha, as duas se olharam enquanto ele foi no quarto. A filha disse, ele aprontou, mãe.
Ele aprontou, tenho certeza que ele aprontou. Aí ele saiu do quarto com um bombom para cada. Porque geralmente os pais têm uma caixinha de bombom no quarto escondido, não tem? Saiu, levou um para a filha e um para a mulher. Aí a filha, pai, o que você fez? Né? O que você fez? E aí ele contou dessa situação, de que ele tinha visto a gente preparar a palestra, e que ele queria conversar ali. Ele ficou até a mulher aprontar, a gente ficou conversando com a filha. Descobriu que a filha, ele não sabia em que série escolar ela estava, nem sabia que ela tinha namorado já, né, namoradinho. E aí conversou com a filha, conversou com a esposa, ficaram até mais da meia-noite conversando, aquela alegria. E aí ele descobriu que a esposa gostava de viajar. 15 anos depois. Aí, no outro dia, ele chegou e me procurou, chorando. Dizendo assim, eu não conhecia a minha família. Eu não sabia quem era minha filha e nem quem era minha esposa. Falta de afetividade. Olhar e enxergar, ouvir e escutar. Como é que estão os nossos filhos e nós? Será que eu consigo hoje chegar em casa e erguer a autoestima dos meus familiares? Será que eu consigo dizer uma coisa boa que eles têm? Hoje eu consigo dar um elogio em cada um? Sim ou não? Será que eu consigo chegar em casa hoje usando da empatia, me colocando no lugar deles e tentando entender como é que é a vida deles, com o meu comportamento? E será que eu consigo ser afetivo com eles, olhando e vendo eles, enxergando melhor cada um deles? Eu só consigo renovar os outros se eu mudar. Então, eu tenho que fazer essa renovação interior em mim para eu conseguir renovar a minha família. Como eu sou escravo do tempo, eu tenho que terminar agora aqui, ó, dizendo, né? A renovação da família começa por nós. Então, se eu quero renovar aquele filho, aquela filha, eu quero honrar, né, a minha casa, eu tenho que fazer isso começando por mim. Respeitar, ensinando o respeito. Não pedindo, ensinando. Muito obrigado, muita paz. Então, agradecemos o Edivaldo. E ele veio fazer uma estreia